Bom, Felipe Cardoso, queria falar com você agora sobre o treino do Santos, né? Eu achei muito legal o Orlando Ribeiro tá testando tudo que pode. Ele conhece os jogadores, está vendo tudo, mas está fazendo o que tem que fazer, né? Treino é para isso, semana livre é para isso. Se você tivesse já um time jogando bem, uma base, você troca só uma peça ou outra e tudo bem. Quando não está jogando nada, é isso aí, né? Exatamente, Ivone, exatamente. O time não estava jogando nada, conseguiu jogar bem contra o Palmeiras, por uma mudança de esquema que ele fez, de esquema não, mas mudança de posição de alguns jogadores, e aí ele perde o principal cara da partida contra o Palmeiras, que era o Soteldo. Então o Orlando ele está mexendo bastante no time, por isso que eu venho dizendo, essa não é a provável escalação do Santos, esse é o time treinado hoje. Né, o time treinado ontem foi diferente, amanhã podemos ter novidades ou não, de repente ele repete a escalação de hoje ou a de ontem de acordo com a avaliação que ele fez, né? Mas tá aí, ó, esse foi o time treinado hoje. João Paulo, Natan, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Luan e Sanches, Ângelo e Marcos Leonardo. Nessa equipe aí saiu o Soteldo, claro, né? E saiu o Lucas Barbosa também. Tá, só coloca também na tela de ontem, só pra gente fazer a comparação. Boa, Vamos boa. colocar então na tela de ontem também. O de ontem ainda tinha os 3 atacantes, né? Jogando apenas com um meia, né? O Carlos Sanches não tá nessa equipe e o Lucas Barbosa tá nessa equipe e hoje ele fez essa mudança. Eu vou ser sincero, no campo da teoria, né? Porque não vimos o treino. Sim. Eu gostei mais do de hoje. Eu também. Eu também. Mais Unanimidade, hein? Unanimidade. Caramba, unanimidade. No esporte numa bancada. E no EP Rádio também foi unanimidade. Ah, é? Sério? Mas, Então, mas deixa sinal que... Pô, 7 opiniões diferentes, hein? Não, Sete não, iguais? você já estava aqui. Iguais. 7 iguais. E você já estava aqui, então você já estava lá no EP Rádio. Né? Time mais equilibrado, né? Sim, mas então, mas vocês acham melhor pelas pessoas, pelos jogadores ou pelo esquema? Ou pelos dois? Pelos Acho que os dois, né? Pelos Os dois. dois. Porque o Luan é um cara que com aquele outro esquema lá, é um cara que pode chegar à frente, olha lá. É um cara que vai Sanches chegar também. O Zanocelo, com a presença do Sanches ali junto com o Camacho, pode ter mais liberdade para encostar um pouco mais lá na frente. Não sei o que vocês pensam. O meio de campo mais povoado não pode favorecer jogadores que não são tão rápidos que nem o Luan e o Sanches, mas isso, tem um sim. Esse é o toque X da de questão. bola Esse é o X da questão. refinado, né? Que tem uma qualidade melhor. E ali com o Camacho e o Zanocelo, que também tem bom passe. Não é um... Não. Eles têm muitas falhas, mas o passe não é. Você fica com um time técnico, né? Acho que a grande questão, né, do povoar o meio-campo, né? Você não tem o Fernandes, que é o seu principal volante, né? Então, e você tem o meio de campo do Atlético que é muito forte. Tem Fernandinho no meio de campo do Atlético. Só isso, né? Só isso. Não, e é o Felipão, ele gosta de E é o times Felipão. fortes, força Olha, física. exato, Então você não pode deixar 3 sozinho, jogadores no Marco meio Luan, que não sim. tem intensidade. Não dá. O time do Santos, né, quando a gente pega para analisar, você vê uma defesa que volta e meia até entre as 3 melhores do campeonato, né? Sinceramente não tenho visto o ranking nas últimas rodadas, que o desempenho caiu demais. Deu uma piorada. Deu uma pioradinha, né? Mas até pouco tempo atrás era uma das 3 melhores do Campeonato Brasileiro. Um ataque muito promissor e um meio de campo nulo, né? E hoje é um meio campo nulo sem a sua principal peça. Então eu acho que acerta o Orlando Ribeiro em buscar povoar, né? E também, né, a gente fala do Luan, e o Carlos Sanches, jogadores que podem colocar o Ângelo e o Marcos Leonardo em boa situação num passe rompendo linha, né? Essa é a grande expectativa. Agora, de Camacho e de Zanocelo, sinceramente, não espero muita Mas coisa. com esse esquema aí dos 2 meias, o Santos precisa de uma mudança dos seus laterais, né? Uma mudança de Segurar postura. mais, né? Não, eu acho que eles precisam atacar mais. Atacar mais? Eu acho que eles precisam atacar mais porque não vai ter mais um tem jogador em cada cobertura, né? ponta, né? Não tem mais um jogador em cada ponta Sim, para atacar. E os caras do meio podem cobrir. Sim, os caras no meio podem cobrir e os 2 meias não são jogadores de chegada no ataque mesmo. Eles podem servir do jeito que o Caio falou, mas o Santos vai ter... Quem o Santos vai ter correndo, de movimentação no Fazendo ataque? corredor, né? Só o Ângelo fazendo movimentação, fazendo ultrapassagem. O Ângelo e o Marcos treinou na Leonardo lateral fica muito direita pouco. hoje? O Natan treinou hoje e ontem. Isso é interessante, Hoje e ontem. né? Nos 2 dias o Natan. Então, porque se for com esse esquema, o Santos precisa soltar o Felipe Jonathan, precisa soltar o Natan, porque senão é atacar, beleza, com 4 jogadores, os 2 meias e os 2 atacantes, só que é pouca movimentação, né? Movimentação só dos 2 atacantes, porque os 2 meias não esperem muita movimentação desses 2 aí, não. Agora, se a gente perceber que o Natan não for escalado para o jogo, tá feita a resposta, né? Aí é. Treinou o primeiro dia, treinou Treinou o segundo dia. Se depois ainda continuar o Madison, porque eu tenho certeza, não tô que o Lisca não tirou e o Orlando não tirou, porque até então o Natan não estava justificando.
O Lisca falou até de parte física. É, Falou, acho que ele afirmou, o Natan está pesado. acima do peso. Eu acho que foi até desnecessário o comentário. fora de forma. Foi até desnecessário o comentário. Até porque era muito óbvio. Não, mas é não é- óbvio, eu sei que o torcedor fica na bronca, mas Vô, nós somos da imprensa, a gente percebeu que não estava jogando porque não ganhou a posição. Não era, inclusive a forma como o jogador foi exposto, foi usado o termo pesado. Pesado, não é o jogador ainda não tá pronto. Vou dizer, tá gordo, pra dizer isso, né? Mais Pô, uma liscada. Mais uma pô. liscada. Uma coisa é falar que eu tô pesado, agora, pô, o cara é atleta, pô. Até porque você não precisa nem falar. Pô, também. tá escrito agora, pô, o cara é atleta, chegou outro dia. Agora, vai mais um desrespeitar lateral o cara, que não pô. chegou em condições físicas para jogar. Pois é. Impressionante. Pô, Ele tava no princípio de temporada. Aí é Isso daí brincadeira. precisa ser Não, ressaltado. tudo bem, mas... Tudo bem, mas pô, ele já tá aí há mais de um Não, mês, não, já ele tá, tem é 20 verdade, anos, já né? tá. Tinha que ter recuperado essa condição E física tinha que aí. ter. E será E na que hora pela de cobrança contratar tem que dos olhar pra jogadores ele. e Será que a tudo mais? preparação física do Santos está sendo boa? Foram saindo pessoas, mudou muita coisa, promoveram outras. Mas Tem na hora todos de esses contratar, detalhes, já né? que você tem necessidade urgente, é a segunda vez que acontece isso, na mesma posição, né? O outro que veio O Auro. lá, Mas o Auro não demorou para entrar em forma, Não. né? Já O Auro veio ele jogando logo, chegou, ele o chegou, Lobo chegou sem condições mas ele não técnicas estava pra- jogando. Ah, mas pra- condições não, ele técnicas jogava, aí né? tem que Não, ser. assim, mas eu Aí a quero gente dizer tem que assim, falar jogador com Deus. pronto. O Auro. Não, mas eu quero dizer, o jogador tem que... Pô, você tá contratando, você tem urgência, Não, o cara tem já chegar tem pra que ir jogar. pronto O pra Auro jogar, até lógico. hoje, o Auro Tem até pra hoje, jogar. quando aparece essas imagens de treino assim, alguém dá um print nele e fala, nossa, o Auro tá parrudinho, hein? O Auro tá fortinho, hein? Pô, E ô, Vônei, sobre a será que não entrei em escalação, forma até agora? sobre a escalação, que eu concordo com o esquema, mas eu mudaria duas coisas, tá? Eu iria com o Carabarral no lugar do Sanches e com o Lucas Pires no Felipe Jonathan. Eu concordo com o Carabarral, porque talvez esses dois meias sejam muito lentos e não consigam fazer pelo menos uma sombra ali nos volantes do Sim, Atlético. sim. Então, o ideal seria um meio um pouco mais ativo ali. Quem tem no elenco, o Bruninho ou o Carabarral, acho que são as opções. Entre esses dois aí, eu acho que o Carabarral, não sei.